Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Hoje a gente vai falar muito de política, saúde, economia, esporte também no Da Hora e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, pessoal. Da Hora dessa terça oficialmente começando. Hoje a bancada está mais curta, estamos sem convidado especial, mas estou aqui com o Gabriel Henrique, meu xará, e a gente vai fazer esse debate de toda terça, né, Gabriel? Tudo certo? Tudo certo, Gabriel. Tudo bom com você de casa? Hoje a gente vai estar aqui noticiando e comentando também com você. A gente pede também para que você participe do nosso programa através do nosso WhatsApp. A gente está aqui acompanhando todas as mensagens que vocês vão mandando ao vivo aí e debatendo sobre os assuntos que iremos abordar hoje no programa. É isso, muito importante a sua participação. Já nosso WhatsApp aí na tela mais uma vez, só para você conferir, é o 981010984, repetindo, DDD 85 981010984. A gente começa falando de governo do estado, porque a governadora em exercício Jade Romero participou ontem à tarde na reunião ordinária pública do Conselho Nacional de Educação de novembro de 2023. O CNE se reúne até a próxima quinta-feira. O Conselho Nacional de Educação tem em suas atribuições o assessoramento ao ministro de Estado da Educação no desempenho das funções e atribuições do Poder Público Federal em matéria de educação. Para além disso, cabe ao CNE formular e avaliar a Política Nacional de Educação, zelar pela qualidade do ensino, pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira. E aí, Gabriel, e você aí de casa, nada mais simbólico como uma reunião como essa, justamente na semana do Ensino Nacional do Ensino Médio, do Exame Nacional do Ensino Médio, que é a porta de entrada para a grande maioria dos jovens no ensino superior. E aí a gente pode falar um pouco mais disso, porque o que é que poderia ser debatido numa reunião como essa? A abstenção, que ainda é muito grande. Mais de um quarto, mais de 25% dos jovens que se inscrevem no Enem não vão fazer a prova. Apesar de que o Ceará, o nosso estado, é o terceiro com a menor abstenção do Nordeste. Então, um índice muito bom. Mas o que é que poderia ser debatido na sua visão, Gabriel, para diminuir essa abstenção? São vários fatores, né? Econômico, tem gente que tem problema no dia da prova, tem gente que é colocado para fazer a prova longe da sua residência. O que é que você acha? O que é que você pensa sobre isso? É exatamente um ponto a ser debatido, né, Gabriel? Por conta dessa... Porque, querendo ou não, foi, assim, uma grande taxa de abstenção no Brasil. E aí a gente tem que incentivar os alunos a comparecer a esses tipos de exame, né? O Exame Nacional do Ensino Médio é a porta de entrada para muitos, para universidades públicas e federais, mas também para algumas outras pessoas que têm os seus objetivos próprios, como até mesmo certificado do ensino médio ou até mesmo facilitar na adquisição de uma bolsa, né, de valores sim reduzido em universidades ou financiamento privadas, estudantil ou até também, mesmo né? o que FIES, a gente vai né? falar ainda mais à frente. E semana importante essa também, Gabriel, não, a gente vai falar também mais à frente, mas também que uma escola cearense, né, foi eleita a melhor do mundo, mas isso é pauta para daqui a pouco, porque... É isso, a gente segue falando de educação, a gente ainda vai falar aqui se a prova do Enem vai ou não ser suspensa por conta de um possível vazamento do tema da redação no último domingo. O ministro da Educação e ex-governador do estado, Camilo Santana, falou sobre isso, sobre também a implementação
da sede do ITA aqui em Fortaleza, e tudo isso e muito mais sobre educação a gente vai falar aqui no Da Hora. O que é que a gente fala agora, Gabriel, por favor? A gente vai falar sobre uma poluição porque uma grande quantidade de água, de esgoto e lixo invadiu a faixa de areia na área da conhecida Praia de Iracema, com a Praia dos Crushes. E a água do mar chegou a mudar a coloração naquele ponto. Uma mancha escura foi vista na Praia de Iracema, em Fortaleza, nesta semana. Fortalezenses e turistas que frequentam o local, um dos pontos que mais recebem turistas na capital cearense, enviaram imagens de lixo na faixa de areia, além da mancha na água. A água suja e resíduos sólidos são jogados na água do mar por meio de galerias de esgotos clandestinos, que despejam também óleo e graxa. O trecho está localizado nas proximidades de uma obra sobre responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza, da Prefeitura de Fortaleza. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará informou em nota que a ocorrência de esgoto clandestino na beira-mar de Fortaleza não possui ligação com nenhum sistema operado pela companhia. Neste caso, a fiscalização é de responsabilidade dos órgãos ambientais. Antes da gente falar um pouquinho de esporte, né, Gabriel? Nesse primeiro bloco a gente vai comentar esse assunto, porque não é novidade, né? Isso aqui na nossa orla, não só ali na beira-mar, a Praia do Futuro também tem muitos pontos que não são próprios para banho, e aí quem perde é a população, né? Que tem um litoral tão bonito, que pode explorar de forma comercial também, com vendedores, barracas de praia, enfim, diversas formas, e que aí com esse descaso acontece esse tipo de coisa, né? Exato, Gabriel. A orla de Fortaleza é mundialmente conhecida por sua beleza natural, e um descaso desse com o meio ambiente é algo realmente que reflete direto tanto na economia, porque a gente fala de turismo quando se toca nesse assunto, mas também fica aquele aspecto ruim para a cidade, né? E para o povo de Fortaleza, povo que mora aqui mesmo, nascido aqui, que frequenta esses pontos. A gente sabe que a beira-mar, justamente nessa região onde a gente citou ali, voltada à Praia dos Crushes, é um local muito frequentado. Poço da Draga também, isso, né? Muito frequentado por jovens também, né, Gabriel? Então, muitos surfam também. Muito surf, é conhecido também lá pelo ponto da prática esportiva. Então, é muito triste chegar numa situação dessa. E não é de agora, né? O Da Hora que a TV União recebe também vídeos de relato, já recebeu muitos vídeos de relato de vazamentos de esgoto a céu aberto na própria praia. Então, é realmente algo a se averiguar e algo a se investigar, né? É isso. No segundo bloco, nosso convidado Fábio Tágira vai estar aqui com a gente para falar sobre isso. A gente continua falando nesse assunto. Mas só para terminar esse debate sobre esse tema, por exemplo, se as pessoas deixam de frequentar aquela faixa da praia, o vendedor de água de coco, por exemplo, falando aí de forma exemplificada, vai ficar sem uma parte ou até mesmo toda a sua renda. Então impacta a todos, né, Gabriel? Não só quem vai para curtir, quem vai para tomar um banho de mar, quem vai para surfar, quem vai para ficar ali na faixa de areia, impacta realmente toda a população, né? Sem contar o investimento que a Prefeitura de Fortaleza vem fazendo nesse principal ponto turístico, podemos dizer assim, daqui, né? E é o que você fala, é um ponto turístico. Quando o cidadão lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, chega ali no meio do ano, vai sentar com a família e escolher um ponto para passar, por exemplo, a virada, as férias de janeiro. Ele vai escolher o quê? Um litoral que tem a faixa de praia limpa, que tem o mar limpo, próprio para banho, ou aquele litoral em que ele não vai nem poder dar um mergulho na água? Então, é menos dinheiro circulando aqui no Ceará e em Fortaleza, né? Exato, e você tocou num ponto importante. A gente está chegando no Réveillon, a gente sabe que Fortaleza tem um dos maiores Réveillons do Brasil. Então, o índice de turismo aumenta muito nesse período, sem contar que após o Réveillon, aqui por ser Nordeste, por ser praia litorânea, então a gente tem bastante turismo nas férias, de né? De novembro a fevereiro é Exato, muito lotada a cidade. E aí, justamente nesse período, a gente se depara com uma situação dessa na nossa praia, né? É isso. No segundo bloco, a gente comenta mais esse assunto. O Fábio vai estar aqui com a gente para falar sobre isso, porque agora
o assunto é esporte, porque ontem teve convocação, né, Gabriel? Exato, ontem teve convocação e muitas mudanças, né, Gabriel? Mudanças boas e oportunidades novas aí para novos jogadores. É isso, pode colocar na tela, direção, por favor, a convocação da seleção brasileira. Os goleiros, não temos mudança, né, Gabriel? Alisson, Ederson e Lucas Perry, você faria alguma mudança aí no gol? Não, creio eu que Alisson e Ederson é unanimidade. Lucas Perry vem fazendo um bom campeonato brasileiro à frente do Botafogo. Apesar que o Botafogo, a gente vai já falar também, vai mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro, caiu muito de produção, mas creio que não por culpa do goleiro, né? Exatamente, o Lucas Perry vem mostrando essa regularidade desde o começo, então não é já agora que vai mudar a boa atuação do goleiro e merecer essa escalação. Nos defensores, a gente tem uma mudança, porque ele levou 4 zagueiros, Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino, aquela linha de zaga que ele já vem levando, acho que merecido, né? Merecido. Militão deve voltar aí, quando retornar de lesão. Exato. Tem também o Robert Renan, que joga no Zenit, jogando bem. Muita gente fala do Beraldo, mas realmente são esses 4 zagueiros brasileiros que demonstram o melhor nível, né? Sem esquecer do Thiago Silva. Tem 42 anos, beleza, que o momento é de renovação, mas ainda continua jogando muito no Chelsea, né? Exato, e a gente sabe da importância de manter um grupo, principalmente a zaga, né? Manter ali aquela, podemos dizer, sintonia entre eles, né? Então, convocar os mesmos nomes às vezes pode ser bom realmente para essa intimidade entre a dupla defensiva. É isso, e nas laterais, aparentemente o Fernando Diniz só levou um lateral direito, que é o Emerson Royal, do Tottenham, e aí na esquerda ele levou o Carlos Augusto e o Renan Lodge. Por que aparentemente, né, Gabriel? Porque o PP, que joga no Porto e jogador do Grêmio, que está ali na lista dos atacantes, vem jogando como um ala direito lá pelo Porto, que é basicamente uma função de lateral, só que com menos obrigações defensivas. Mas quem faz a ala também faz a lateral. E o Fernando Diniz é muito conhecido justamente por isso, por gostar de jogadores que façam 2 ou 3 funções. E aí, a primeira nova convocação que a gente vai comentar aqui é a do PP. O que é que você acha, Gabriel? O PP vem merecendo sim essa vaga já há algum tempo. E realmente é essa visão que o Fernando Diniz quer passar com essa cara dele, né, de jogo. A gente vê que ele faz muito isso no Fluminense e está tentando aplicar aí na seleção. A postura de um ala realmente é bom, mas eu acho que ali também, Gabriel, caberia mais uma oportunidade ao William Couto, que vem entrando muito bem nas últimas 2 partidas onde foi convocado, né? Com certeza, acho que... E o Girona, líder do Campeonato Espanhol, retomou a liderança. O Ian Couto é um dos destaques lá na temporada. Tem outro brasileiro jogando muito também lá, que é o Savinho, ex-Atlético Mineiro, que pode ser que ganhe uma chance nas próximas convocações. Pode colocar a lista novamente, direção? A gente vai fazendo esse bate e volta, quando a gente for comentar, você traz pra gente. No meio campo, André, sem novidades, deve ir para o Liverpool, agora no final da temporada. Ele, o Nino e alguns outros jogadores realmente foram segurados pelo presidente Mário Bittencourt do Fluminense para tentar conquistar o título da Libertadores, obtiveram sucesso, muito merecido, e agora o Nino deve ir para o Nottingham Forest da Inglaterra, fazer dupla de zaga com o Murilo, ex-Corinthians, e agora o André deve ir para o Liverpool, mas tem outros times na parada. Bruno Guimarães, também cara já conhecido da nossa seleção, e aí a novidade, Douglas Luiz, para mim, o segundo melhor jogador brasileiro em atuação na Premier League, só perde para o Paquetá, que não está sendo convocado por conta daquela situação de um possível envolvimento com apostas esportivas, mas muito merecido, além do Joelinton, Rafael Veiga e Rodrigo no meio de campo, mas vamos comentar um pouquinho do Douglas Luiz. Merecida, né, a convocação? Muito merecida a convocação do Douglas Luiz, vem fazendo um bom campeonato, a gente sabe que o campeonato inglês é um dos mais... É o mais difícil, né, do mundo. Então, realmente... Tanto é que o atual campeão da Champions é um inglês, né? Exato. Então, realmente, se sobressair e ser destaque num campeonato desse é algo digno mesmo de uma convocação da seleção brasileira. É isso. E colocando novamente na nossa tela a convocação, direção, por favor, dos meio-campistas da seleção, 3 já jogam na Inglaterra, o caso do Bruno Guimarães, o Douglas Luiz e o Joelinton, e o André
pode ser que jogue lá também, além do Danilo e do João Gomes, todos atuam na Inglaterra. Então parece, e o Casimiro também. Então parece que o nosso miolo ali no meio de campo, a base está toda na Inglaterra, né? Jogando no futebol inglês. Isso, e só justamente destacar... na Inglaterra que a gente vai fazer um amistoso no ano que vem, né? E só destacar também o Rodrigo do Real Madrid, que foi convocado como meio-campista. Vai fazer a função do Neymar. Exatamente, machucado. Então o Rodrigo, creio eu, que vai voltar mais para fazer essa função aí justamente do Neymar, que vinha exercendo muito bem nas últimas convocações. O que ele gosta de fazer, realmente ele não gosta muito de fazer a função de camisa 9, algo que ele veio sendo colocado no Real Madrid depois que o Benzema foi para a Arábia Saudita. Mas essa função de camisa 10, né? Que hoje em dia no futebol a gente não tem tanto, porque o jogo é muito mais dinâmico do que antigamente, mas vai fazer a mesma função que o craque Neymar faz. Aí no ataque foi o setor que a gente teve mais mudanças nessa convocação. Primeiro, vamos falar do Endrick por último. Primeiro, vamos falar de quem já estava sendo convocado. No caso, o Vinícius Júnior, Gabriel Jesus e aí também o Rafinha, que não foi convocado na última seleção porque estava lesionado. Mas merecidos, né? Merecidas as convocações dos três, né? Sim, o Rafinha está voltando aí a um bom futebol dele, está sendo peça fundamental no Barcelona. Então, merecido essa oportunidade novamente do Rafinha. Vinícius Júnior dispensar apresentações, né? E Gabriel Jesus vem se destacando muito no Arsenal, parece que encontrou uma posição que realmente ele gosta de atuar e pode contribuir bastante para a seleção brasileira. E o seu xará, e que também joga no Arsenal, pode colocar a lista de novo, direção, por favor, Gabriel Martinelli, voltou a ser convocado para mim, já era para ter sido convocado na última, foi uma das críticas que eu fiz à lista do Fernando Diniz quando ele convocou a seleção para os jogos contra o Uruguai e contra a Venezuela, e faltou realmente o Gabriel Martinelli, merecida, né, a convocação? Merecido pelo que ele atua, né, no Arsenal, mas também pela última Copa do Mundo. Ele realmente foi destaque da seleção brasileira na última Copa do Mundo, então ele jogou muito bem na seleção já, então ele, como está atuando muito bem também no Arsenal, mas que merecido essa convocação novamente. E agora as novidades da seleção. O João Pedro, que atua no Brighton, vem jogando muita bola, né, Gabriel? Fazendo gols importantes e merecida, né, a convocação? Merecido. João Pedro, a gente já vinha debatendo até aqui em outras oportunidades, né, no Esporte União. Você já tinha falado no Esporte União, já tinha cravado, viu? Exatamente. Fernando Diniz está assistindo o Esporte União. Exatamente, ele vem fazendo um excelente papel e não é de agora, não é no Brighton, né? É desde antes. No Watford já jogava bem. Exato, na Europa ele já vinha se destacando e agora coroando essa boa atuação dele com essa convocação na seleção principal. É isso, o PP a gente já comentou, o Paulinho do Atlético Mineiro vem fazendo gol a rodo no Campeonato Brasileiro, também merecida a convocação? Exato, merecido. Você não acha que, por exemplo, no lugar do Paulinho ou no lugar de outro, mas estou falando do Paulinho porque ele atua no futebol brasileiro, não poderia ser um cara como o Marcos Leonardo? Ou você acha que ficariam muitos atletas da mesma característica no ataque? Creio que sim, talvez porque tenha sido isso, até né? por conta do que a gente ainda vai falar do Endrick, né? A gente ainda vai falar de outros jogadores, mas parece até retórico não, parece até repetitivo que eu estou dizendo aqui que é merecido, mas é que realmente o Diniz foi sagaz nessa convocação, né? Ele foi ousado nessa convocação, escalou grandes nomes e primeiras convocações também, que a gente já havia cobrando, né? A gente sabia que esse é o momento do Diniz de arriscar, de errar, de tentar. Então, essa convocação da seleção brasileira foi muito importante. E antes da gente encerrar esse primeiro bloco, rapidinho, o principal nome dessa nova convocação, que é o Endrick. 17 anos, o terceiro atleta mais novo a ser convocado para a seleção brasileira e também muito merecida e serve também como já para pegar a experiência, né? Bacana, isso, né? Essa convocação, fiquei contente. Desde 93 a seleção brasileira não escala um jogador de 17 anos, o último foi Ronaldo Fenômeno, então é muito importante, até para servir de incentivo para outras jovens promessas que estão surgindo aí no campeonato. E bom também que o Endrick tem uma seleção brasileira estruturada, porque nosso último grande craque, que é o Neymar, quando chegou em 2011, não pegou boas seleções até 2018. Foi um sofrimento grande. Então, é bom que o Endrick não vai precisar chegar com 17, 18 anos, que nem chegou o Neymar,
colocar a camisa 10 e ter que jogar e ter que fazer tudo, né? Ele vai ter aí a sua transição aos pouquinhos, né? Exato, e a gente ressaltou essa convocação por ter caras novas e inexperientes ainda falando em seleção brasileira, mas também tem figurinhas carimbadas como Marquinhos, Alisson. Então essa mesclagem de inovação com experiência tem muito a agregar à seleção brasileira e principalmente a esses jogadores que estão tendo suas primeiras oportunidades agora. É isso, do meio para frente a gente deve ver uma seleção bem diferente, principalmente porque o Casimiro não está nessa convocação. Direção, é hora do nosso intervalo agora? É isso, agora a gente vai para a nossa primeira pausa. Na volta, o nosso convidado de toda terça, Fábio Tágira, vai estar aqui com a gente para debater os assuntos de política. Fica aí, que já já voltamos. Estamos de volta com Da Hora desta terça e aqui no segundo bloco está com a gente nosso convidado Fábio Tágira. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Gabriel? Vamos aqui, vamos debater bons assuntos. É isso. Sem mais delongas, já que a gente está começando nesse segundo bloco, a gente já vai falar do plano de saúde do Bradesco, que novamente a gente recebe reclamações dos nossos telespectadores e não é a primeira vez, sabe? Questão de autorização de exames, de indenizações que as pessoas entram na justiça. O que é que você fala? Porque realmente a gente fala semana após semana, terça após terça, que o sistema público de saúde realmente está deficitário, está deixando a desejar para com o cidadão. Aí a pessoa faz um esforço, paga um plano de saúde, achando que vai melhorar, mas mesmo assim tem uma qualidade de serviço ruim. É complicado, né? É verdade. O que a gente consegue receber cotidianamente é isso que você disse, as reclamações com relação às autorizações, por exemplo, de exames, né? Exames esses que precisam existir, que precisam acontecer para que o médico possa estabelecer um diagnóstico. Mas o Bradesco tem. Aí o usuário do Bradesco tem encontrado muitas dificuldades nesses procedimentos, né? A demora das autorizações, a falta de retorno da operadora do Bradesco, no sentido de aí atender o usuário, ou seja, causando um verdadeiro caos na estrutura desse plano de saúde, como você bem relatou. Muitas vezes a gente faz um esforço para poder pagar um plano de saúde e olha que os clientes vêm diminuindo e muito, tanto por conta do serviço deficitário, como pelos altos valores dos planos de saúde. E com relação ao Bradesco, a gente só tem a lamentar, porque o que a gente entende é que é uma estrutura financeira equilibrada e que deveria estar prestando um serviço qualificado. Mas essa não é a realidade, a gente vem recebendo as reclamações aqui na redação. E claro, fica aqui nosso espaço para caso o Bradesco Saúde queira se pronunciar, queira dar o seu lado aí, óbvio, nessas reclamações. O que é que a gente fala agora, Gabriel? E outro banco que a gente vem recebendo também reclamação é o Banco de Brasília, né? Porque conforme fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários e ao Banco Central, a instituição que opera com empréstimos e financiamento vem apresentando resultados muito baixos dos previstos, inclusive com prejuízo em alguns períodos. Foi o que ocorreu, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, quando o BRB Financeira computou perda líquida de 9 milhões. O buraco total, porém, foi maior de 15,2 milhões, reduzindo graças ao lançamento de créditos tributários de 6 milhões. É outro caso que a gente acompanha bastante e que a gente está recebendo bastante denúncia também. Quando uma instituição financeira como o Banco de Brasília apresenta números em queda, né? Quem perde muito com isso é o próprio investidor, é o próprio cliente do banco, que ali cria expectativas em cima de aplicações financeiras, ali estabelece todo um planejamento para uma possível rentabilidade. Pela desorganização aparente do banco, da instituição financeira, este cliente não vai ter o retorno necessário, não vai ter aí o crescimento do seu dinheiro, que é o grande interesse de cada correntista que aplica ali os seus dividendos, que aplica ali as suas economias. Esse arcabouço financeiro
que a gente se depara hoje em dia no cenário nacional, vem causando certas demolições nas estruturas bancárias, né? E o Banco de Brasília é um banco antigo que tem uma história de serviços prestados, mas que pelo jeito está perdendo aí o controle da sua gerência e, repito, quem perde com isso é quem investe lá. É isso, Fábio. No bloco anterior a gente estava falando sobre a situação da Orla de Fortaleza e a gente continua, porque a Prefeitura de Fortaleza divulgou neste domingo um relatório técnico de videoinspeção de galerias pluviais na região da Praia de Iracema. O documento foi elaborado pela Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente e identifica ligações indevidas e vazamentos na rede de drenagem que causam um impacto negativo na balneabilidade da orla. Ao todo, foram identificadas pelo menos 26 ligações indevidas da CAGES à rede de drenagem nas áreas da Praia de Iracema, Poço da Draga e Riacho Maceió, que fica no bairro Papicu, conforme o documento. A partir desse relatório, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a SELMA, irá iniciar as notificações de infrações e aplicação de multas, dando um prazo para a correção. Não sendo feita essa correção no prazo específico, será iniciado o tamponamento das saídas ilegais. Complicado, Pois né? é complicado, e aí você se depara com uma triste realidade que pode ser vista aos olhos nus de quem frequenta a Praia de Iracema. Eu sou um frequentador assíduo da Praia de Iracema e causa estranheza até pelo fato de existirem ligações clandestinas, ou seja, já existem as ligações oficiais do esgoto que chega até o mar, chega até a praia, através das ligações oficiais. E agora, mais inúmeras ligações clandestinas. E aí, essas foram as observadas, essas ligações foram constatadas aí pela Prefeitura de Fortaleza, através da sua estrutura de meio ambiente. Agora, você imagina aí, aquelas menores que estão chegando no mar, inviabilizando o banho na praia, prejudicando o acesso das pessoas à orla marítima, o turismo, de um modo geral. Um dos principais fatores econômicos da cidade de Fortaleza é o turismo, e a Praia de Iracema é um dos pontos turísticos mais frequentados na capital. E do com país, essa talvez, do país, um dos principais do país, até pela boemia, pela história da Praia de Iracema. E com essa realidade que se propaga aí através da imprensa e das redes sociais, com certeza o prejuízo vai ser muito grande para aquela área de Fortaleza. A gente realmente espera que a Prefeitura possa logo interditar, possa logo fechar, porque se for esperar para notificar, multar, ter um prazo para que os proprietários dessas ligações se manifestem, porque não vão se manifestar, esse período todo aí vai continuar prejudicando mais ainda a cidade de Fortaleza, a Praia de Iracema, sujando mais ainda o mar, causando doença, incômodo e todo tipo de podridão, vamos dizer assim. Então, fecha logo, tapa logo isso e entra em acordo aí com a CAGES, seja lá o que for, com as ligações que são legais, porque esse é mais um embrolho aí entre governo do estado e prefeitura. Exatamente. Pode falar, Gabriel. Exatamente tocando nesse ponto que você falou, Fábio, porque a CAGES se manifestou hoje, mais cedo, alegando que isso era responsabilidade da prefeitura, né? Então, creio que é importante, e primeiro, identificar o responsável desses fatores, né? Identificar quem é o prestador de serviço, mais um capítulo né? Mais um capítulo dessa rixa política, né? E quem é que perde é a população, é a sociedade. Eu acho que não tem muita dificuldade, eu acho que não tem muita magia. É identificar quem é que está prestando serviço, identificar quem é o gestor do escoamento de água. É CAGES, né? Que eu saiba é CAGES. Se a gente tiver errado aqui na bancada, por favor, nos orientem. Mas, tecnicamente, que eu saiba é a CAGES, que é responsável pelo esgoto. Até porque a gente paga. Companhia de Água e Esgoto. Esgoto, né? E a gente paga, isso está lá na taxinha do nosso talão de água. Então, veja, é importante que se identifique os gestores do serviço e que se entrem num acordo. Essas colocações aí de culpados e não culpados, essa situação que é política, ela só prejudica o andamento das gestões e prejudica principalmente o cidadão comum. E outra coisa, Fábio, no primeiro bloco a gente estava conversando aqui, eu e o Gabriel, e a gente falou desse período agora de novembro até janeiro, fevereiro, período de férias escolares, de Réveillon, de Natal, muitos turistas
frequentam aqui a nossa capital. E aí, lá no meio do ano, voltando, quando aquela família senta para decidir, e aí, pessoal, vamos para onde no final do ano? Ah, vamos para Fortaleza, que está com a orla da praia imprópria para banho, ou vamos para outra capital que seria a nossa segunda opção, mas que tem um litoral que é próprio para banho? E aí, quem perde é a economia cearense, né? Claro, até porque quem visita Fortaleza visita Beberibe, visita Canoa Quebrada, toda uma cadeia, Aracati, né? Paracuru. Toda uma cadeia produtiva, ou seja, quem perde com isso é o Ceará de um modo geral. E quem ganha é quem se programa melhor no que se refere à gestão de resíduos, por exemplo, que é o problema da nossa matéria aqui. Então é importante que isso seja sanado, que isso seja resolvido. Esqueçam as questões partidárias de bandeira e vamos trabalhar em parceria, Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza, para resolver problemas, que é o que o povo espera. E antes da gente ir para o próximo tema, Gabriel, pedir licença para quem está em casa, porque só para você abordar aquele assunto que a gente já falou aqui diversas vezes no Da Hora, da Enel, que agora lá em São Paulo, quem está sofrendo é o povo paulista, né? Olha porque aí. A tempestade aconteceu sexta-feira e, acredite você ou não, até hoje, terça-feira, exatamente 12h36, tem gente ainda sem energia nas suas casas. Atrapalhou o andamento de Enem, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a Enel prestando um serviço péssimo, né? Tanto no Ceará quanto em São Paulo, que é a maior capital do país e que tem mais estrutura até do que Fortaleza. Muito, né? Mais, a maior estrutura econômica desse país é São Paulo. Ou seja, com a incompetência daqueles que conduzem a Enel, essa mola econômica está aí prejudicada, porque fábricas param com os seus geradores, diminuem sua capacidade de produção. E o microempreendedor? E o microempreendedor, sorvete, que é o que a gente sempre fala aqui, o que a gente sempre enaltece a importância do micro e do pequeno, que precisa dali da sua mínima estrutura de funcionamento, com essa realidade está também prejudicado. E nesses índices econômicos aí de desempenho das empresas, a Enel se configura como uma das tops, né? E presta um péssimo serviço. Onde tem Enel, o serviço de energia elétrica é de péssima qualidade e, vejam, estão demitindo em massa. Ou seja, se o negócio já não funciona, se tem as equipes na rua, por exemplo, para ligar e desligar e dar manutenção. Provavelmente estão demitindo esses profissionais, que são profissionais de ponta, são profissionais de chão de fábrica, que estão ali para operacionalizar essas ações. Então, não dá para entender essa medida econômica da Enel, né? Arrecada muito, está lá figurando nos tops de arrecadação e de desempenho e desenvolvimento econômico e demite e presta um péssimo serviço. Vamos trazer aqui um economista, alguém que possa nos explicar e explicar para o cidadão que está em casa. Também, né? E a Enel, algum representante da Enel que precisa estar aqui para mostrar como é que funciona esta mágica nociva dessa empresa para os usuários. E é só fazer um exercício simples de, em algum veículo, qualquer veículo de notícias, pegar e abrir um post falando dessa falta de energia em São Paulo. Vi diversos empreendedores individuais, os MEI, falando que perderam aí mercadoria de uma semana, querendo ou não. É um prejuízo. Faz falta. Não é um empresário grande que tem, pelo amor de Deus. Tem de onde perder. Ainda tem uma gordurazinha os grandes empresários. O pequeno não, meu povo. Se ele perde uma semana ali de mercadoria, se ele São perde... 2 meses para se recuperar. Pelo amor de Deus, bote 2 meses nisso. Ele tem que fazer verdadeiras alegorias, verdadeiras mágicas no desempenho. Nossa direção está falando, os grandes empresários têm, muitas vezes, gerador de energia. Tem os geradores, que diminuem só um pouco a capacidade de produção, mas não param, as fábricas não param. E o pequeno perde seus produtos. Não perde seus produtos. Pelo menos conserva, né? E o pequeno? Né? O cara que vende lá o din-din, o cara que vende lá o espetinho que precisa congelar. Quem não vende nada. E aí? Ou seja, o prejuízo para o pequeno é muito maior, infinitamente maior. Tá? Então, a gente sempre está aqui falando da incompetência dessa empresa, da falta de compromisso dessa empresa para com o cidadão comum que tem que pagar o seu boleto, senão corta. Se vencer num dia, no outro dia, a equipe está lá para cortar. Sendo que quando é a situação de religar, é uma luta. E só para ficar claro, ninguém aqui está falando que a energia não pode cair. A gente sabe que aconteceu uma tempestade enorme lá em São Paulo. Isso realmente pode acontecer, é até natural. Agora,
acontecer mas não sexta-feira justifica, e terça-feira ainda não ter o serviço regularizado, isso aí não justifica, não. Uma empresa que arrecada, repito, volumes absurdos de dinheiro deve ter um setor competente, qualificado e com pessoal para resolver o problema. Não justifica, não. É isso. É isso, mas agora a gente vai falar de um ponto positivo, um destaque positivo, porque a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, localizada em Carnaubal, ficou em primeiro lugar no prêmio Melhores Escolas do Mundo. A unidade de ensino concorreu na categoria Apoiando Vidas Saudáveis, com o projeto Adote um Estudante, ação voltada à saúde mental dos alunos. Ação socioemocional no retorno ao modelo presencial após a pandemia, os professores e diretores de turma observaram em salas de aula que muitos jovens enfrentavam problemas de ansiedade, transtornos de depressão, automutilação, baixa autoestima, dificuldade de comunicação e de socialização. Para reverter o cenário, o professor de Educação Física Guilherme Barroso, que também atua como diretor de turma na instituição, sugeriu a criação de um projeto que trabalhasse com o apoio de psicólogos voluntários de diversas partes do Brasil. Os profissionais ofereciam um atendimento online, possibilitando aos alunos receber assistência psicológica de forma individual. Além dessa vertente, o projeto também oferta a atividade de esporte e oficinas de teatro, dança, pintura e crochê. Essa iniciativa é de extrema importância e que serve como exemplo para as gestões de um modo geral. Vejam, o pós-pandemia, que a gente vai falar muito sobre esse pós-pandemia ainda por muitos anos, tá? Causou nos alunos uma série de transtornos, uma série de deficiências que, por exemplo, atrapalham no processo de desenvolvimento intelectual, de absorção de conteúdo pedagógico, né? Aqui em Fortaleza, nós tramitamos ali pelo mandato do vereador Marcelo Lemos um projeto chamado Posso Te Ouvir, onde nós colocaríamos, caso seja aprovado pelo Executivo, o projeto vai orientar na colocação de estagiários de psicologia ali nos seus últimos períodos para exatamente observar o comportamento dos alunos em sala de aula, fora da sala de aula, e quando se detectar alguma situação diferenciada, encaminhar para os CAPs, tá? Essa é uma ação imediata que vem aí a diminuir esses índices de alfabetização negativa. E nessa situação de Carnaubal, um conjunto de ações positivas foram se montando e se adequando e se organizando no sentido de dar esse suporte ao aluno, envolvendo a questão psicológica, envolvendo as terapias, o esporte, a cultura, o entretenimento, ou seja, uma série de fatores importantes sociais que se construiu e se fundiu no sentido de se organizar uma grande política pública voltada para a gerar saúde mental, tá? Nos alunos. É de extrema importância, recebeu esse reconhecimento internacional. A gente deve aplaudir isso todos os dias, porque é muito difícil você encontrar iniciativas que tenham êxito, que a gente consegue ter êxito, principalmente nesse processo de gestão tão difícil. Então, esse pessoal de Carnaval está de parabéns e serve, repito, serve como exemplo para as outras escolas estaduais e escolas municipais, que muitas vezes são desprovidas de muita coisa. Orçamento, pessoal qualificado para desenvolver os trabalhos. Então, que as duas iniciativas, essa ação do Posso Te Ouvir e esse momento aí da escola de Carnaval, que possa servir como exemplo e como movimentos que precisam acontecer nas escolas, porque as crianças e os adolescentes precisam desse suporte. É isso, mostrando que dá para fazer sim no ensino público operações de qualidade. Agora a gente vai para a nossa segunda pausa, mas fica aí que já o da hora dessa terça-feira está de volta. Estamos de volta com a hora desta terça, falando que os deputados e senadores têm até o dia 31 de dezembro para a aprovação do Orçamento da União de 2024. E entre os itens com definição obrigatória está
Também o fundo eleitoral para as eleições municipais do próximo ano. O movimento deflagrado nos bastidores do Congresso Nacional é no sentido da verba ser elevada do Senado, ser elevada para 6 bilhões, mas, entre técnicos do governo e líderes do Senado, a resistência a esse valor considerado muito alto. Esse volume de recursos corresponde ao valor usado em 2022, mas que significa quase o dobro da quantidade de verbas das eleições de 2020, quando foram eleitos prefeitos e vereadores das 5.568 cidades brasileiras. E aí, Fábio, fundão eleitoral sendo votado no final do ano. Meus amigos, eu não sou muito bom em conta não, sabe? Eu não sou muito bom com os números, nunca fui. Mas eu acredito que um dinheiro desse aí, por exemplo, daria para ajudar a condução das gestões dos postos de saúde nesses 5.000 e tantos municípios aí. Um pedacinho para cada um eu acho que dava, Gabriel. Porque é muito dinheiro para um período eleitoral curto, é muito dinheiro para se gastar em campanhas eleitorais, enquanto a gente tem uma orla de Fortaleza sendo toda prejudicada por conta de ligações irregulares de esgoto, enquanto nós temos uma rede pública municipal de ensino aí nos diversos municípios do Ceará e dos outros estados com inúmeras deficiências, tanto estruturais, né, como de logística de transporte dos alunos. Por incrível que pareça, ainda tem aluno indo para a escola no interior e pau de arara, tá? Ainda existe, apesar de ser proibido por lei, mas existe. Déficit nos salários, por exemplo, de médicos, enfermeiros, o famoso piso da enfermagem, a dificuldade para se pagar, né? E aí tem aí 6 bi, né? Para a história de campanha eleitoral. Eu acho um absurdo. É um absurdo desnecessário. Um absurdo que não se consegue conceber em um país cheio de desigualdades sociais como é o Brasil. Aqui eu citei algumas deficiências que você, cidadão comum, sente na ponta, né? Você lá da Barra do Ceará, lá do Bom Sucesso, do Bom Jardim, sente na ponta. Eu, na minha Parquelândia, sinto na ponta também, quando a gente vai no posto de saúde, não tem um profissional para lhe atender, não tem a medicação correta. E tudo isso se resolve, não é com conversa besta, não. Tudo isso se resolve com dinheiro e com planejamento, tá? E aí você ter esse montante de dinheiro aí voltado única e exclusivamente para comprar papel, para comprar seguidores da internet, para comprar impulsionamentos. Não é impulsionamento, não é o nome que a gente diz desses negócios de internet, ou seja, o tráfego pago, o Gabriel aqui citou outra ação, tudo esse dinheiro todinho para esse tipo de coisa, para fazer política, é desnecessário, é nojento, é sujo. É preciso que se haja uma verdadeira reavaliação no processo de gestão financeira desse país, mas principalmente no princípio moral e político de uma nação fracassada, de uma nação que se acha democrática, porque a gente sabe que não é, e que perde-se valores com esse tipo de investimento que é indecente. E aí fica o recado para os presidentes do partido, para os detentores de mandato que reavaliem, né? que vejam, que vão para a rua, vão sentir na pele os anseios da população, né? Chega nos bairros de Fortaleza, chega na Caucaia, tá? Chega nos outros municípios do estado de Ceará e com certeza nos municípios do Brasil, que existem inúmeras desigualdades sociais, existem um monte de problemas que precisa ser resolvido. Repito, não com conversa besta, mas com dinheiro. E o terreno de propriedade da União, localizado na Avenida Senador Carlos Eresite, no bairro Dia Mais Cedo, em Fortaleza, foi transferido provisoriamente para o governo do estado. O imóvel, de aproximadamente 55 mil metros quadrados, está ocupado desde março deste ano por familiares em situação de rua. A cessão do terreno foi formalizada por meio de um termo de guarda provisória, celebrando entre a Superintendência do Patrimônio da União e a Secretaria das Cidades. Conforme o documento obtido com exclusividades pela Rádio O Povo CBN, a transferência de posse terá duração de 1 ano, podendo ser prorrogada por igual período. Durante o prazo, o governo do estado se compromete a iniciar as obras de interesse público no local.
Vocês acham que isso vai acontecer? Um ano para se construir, para arrumar terreno, levantar condomínios, né, de residenciais. Demora, essas obras demoram para caramba. A gente conhece essa invasão, essa é uma invasão de terra ali em frente ao aeroporto. A gente sabe que aquilo ali já faz tempo, né, que aconteceu, já tem no mínimo 2 anos. Ela vem aumentando ao longo do último ano. E esse termo aí de cooperação técnica entre o governo federal e o governo do estado, ele já chegou tarde, né? Estabelece-se um prazo para a remoção das famílias, colocando-as em apartamentos ou em moradia digna, que é dever dos poderes públicos criar essas situações. Mas aí a gente não espera muitos avanços, não. Como eu disse, é um prazo curto para se levantar imóveis. Aquela realidade ali, ela só aumenta. Hoje mesmo eu passei em frente lá e pude perceber que ela já vai enlarguecendo, sabe? Ela está comprida, agora está enlarguecendo, quase que invadindo ali o Dias Macedo. Em cada pedacinho de terra ali já está ocupada com um barraco, sem infraestrutura nenhuma, sem esgotamento sanitário, enfim, nada que possa configurar como moradia digna para famílias que ali estão. Então, eu não acredito que isso vá avançar, é só uma formalização, só uma espécie de mostrar para a sociedade que está se tomando alguma posição com relação àquela realidade ali, né? Mas 1 ano é um prazo muito curto para se construir condomínios residenciais e todo o processo burocrático que envolve obras de moradia popular. É isso, e notícia boa, porque o governador Eumano de Freitas assinou nesta quarta-feira o projeto de lei para criar o programa Vai e Vem Livre, que tem como objetivo garantir passagens gratuitas nos ônibus intermunicipais para os moradores da região metropolitana de Fortaleza. A proposta agora será analisada pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado. Conforme o projeto assinado pelo gestor, o programa deve ofertar diariamente uma passagem de ida e uma de volta para cada morador da região metropolitana com destino à capital. A iniciativa vai abranger categorias específicas de usuários, o que deve ser detalhado posteriormente, conforme o governo do estado. A medida é uma das principais promessas de campanha de Eumano, eleito governador no ano passado. O anúncio do envio do projeto foi feito durante a live do governador para responder às perguntas da população. Medida boa, se realmente vier a acontecer, ajuda demais, né? A gente espera que o governador realmente encaminhe essa mensagem à Assembleia, que os deputados possam avaliar em tempo hábil, aprovar e que essa lei seja sancionada, porque é uma reivindicação antiga, né? De alunos que, por exemplo, residem em Maracanaú, residem em Caucaia, residem até em outros municípios, um pouco Pacatuba, por exemplo, Redenção, e que estudam em Fortaleza e que precisam aí ter esse vai e vem diário, né? E aí, com a gratuidade, essa medida vai, sem sombra de dúvida, ajudar muito no orçamento dessas famílias, né? Que geralmente são famílias carentes, que estão aí na região metropolitana de Fortaleza e que precisam dar condições de estudo para os filhos, para os jovens esses muitas vezes correndo atrás dos seus estágios também, e que tendo essa ferramenta de locomoção, vai sem sombra de dúvida somar muito nessa estrutura econômica das famílias. E a gente comentou aqui no primeiro bloco, Fábio, sobre um possível cancelamento da prova do Enem, né? Mas o ministro da Educação, Camilo Santana, descartou nessa segunda-feira o cancelamento do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023, após suposto vazamento de imagens da prova no domingo, primeiro dia da aplicação da prova. Abre aspas, de forma alguma, disse Camilo, quando questionado sobre a possibilidade de um cancelamento. Camilo falou com a imprensa no Palácio do Planalto após reunião com o presidente Lula. Segundo ele, a Polícia Federal investiga o caso. A imagem da prova de redação do Enem de 2023 circulou nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Inclusive, tema muito pertinente e importante, o tema da redação desse ano. Todo o Enem aparece uma denúncia de que vazou questões, vazou tema de redação, é uma constante. Em todo processo seletivo acontece esse tipo de ação. O que é importante ressaltar? O Ministério da Educação, buscando essa parceria com a Polícia Federal,
estabeleceu aí todos os processos de segurança, né, dessas avaliações das provas do Enem. A gente vai acompanhar, a imprensa tem esse papel também de acompanhar as apurações e ver se realmente tem indícios, se os indícios eles se concretizam, né? Mas eu acredito que não vai haver anulação, não. Camilo Santana está muito seguro nesse sentido, de não ter anulação do concurso, mas que as investigações elas vão avançar. É isso, Fábio. Nosso tempo vai se esgotando, mas queria agradecer muito a sua presença nesse da hora de ter-se e pedir suas considerações finais, por favor. Bom, eu quero só pedir desculpa, não pude participar do primeiro bloco por conta de alguns outros compromissos profissionais, mas mandar aí um abraço para os meus amigos, ex-deputado Mário Hélio, ex-deputado Paulo Facó, né? E estava agora há pouco numa boa conversa sobre política e sobre panoramas para o próximo ano. E agradecer a vocês, a bancada da TV União, e esse compromisso de levar sempre a boa informação para a sociedade. Gabriel, muito obrigado pela sua presença. Suas considerações também, por favor. Primeiramente, agradecer a você de casa e dizer para você acompanhar a gente através das nossas redes sociais e do nosso WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima. É isso, muito obrigado pela sua audiência. Agora você fica com o programa do Ferreira Aragão e depois tem Esporte União. Amanhã a gente te aguarda no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.